Olá, amigos! Estamos começando um novo trimestre, um novo estudo, e o nosso tema para os próximos 3 meses é o Evangelho de Marcos. E o estudo primeiro, vamos comentar a introdução ao Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito dentre os evangelhos. Provavelmente tenha sido escrito lá pelos anos 60, antes da destruição de Jerusalém, que foi no ano 70. Época em que o imperador Nero começara a perseguir os cristãos que estavam vivendo lá no Império Romano. O Evangelho de Marcos chegou para consolar, para confortar os cristãos de Roma e mostrar também que o sofrimento de Jesus se estenderia aos cristãos, mas que teríamos a esperança do breve retorno de Jesus. Ele inaugura o gênero literário conhecido como Evangelho, isto é, uma boa notícia trazida por Jesus. Por 7 vezes, o evangelista repete a palavra Evangelho. Marcos nos apresenta Jesus como o servo sofredor, como servo em ação, aquele que veio não para ser servido, mas para servir a toda a humanidade, resgatando-nos das garras do pecado. João Marcos e sua mãe Maria moravam em Jerusalém. A casa deles era um lugar onde os primeiros cristãos se reuniram. Muito mais do que mostrar Jesus apenas como o servo que nos trouxe a salvação, João Marcos também nos apresenta Jesus como o Filho exaltado, cheio de poder e compaixão, que libertou a muitos das garras de Satanás, que curou a muitos e que, mesmo perseguido, cumpriu seu ministério morrendo na cruz. Assim como faziam os arautos romanos anunciando a chegada de um personagem importante, Marcos também apresenta João Batista como precursor, como o arauto que anuncia a vinda do Filho de Deus naquela época. No seu evangelho, Marcos nos dá a entender que quer comunicar com urgência essa mensagem. Ele vai direto ao assunto, mostrando quem era Jesus, qual era a sua missão. Diante de um público para quem o imperador romano era uma divindade, Marcos mostra que Jesus era o verdadeiro e único Deus. Mas ao invés de ficar longe do povo, o Jesus retratado por Marcos está a todo momento envolvido com as pessoas, demonstrando sua compaixão, seu poder e sua insatisfação com a religiosidade que afasta as pessoas de Deus. O autor desse evangelho é aquele João Marcos que abandonou seus companheiros na primeira viagem missionária. Atos 13 e o verso 13 deixa bem claro que diz assim: E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Era muito provável que João Marcos tenha vindo de uma família abastada, rica. Sua mãe Maria tinha uma grande casa onde funcionava a igreja dos discípulos naquela época. João Marcos cresceu num lar sem problemas, dificuldade financeira, onde seus pais lhe davam todo o seu sustento. João Marcos tinha o desejo em seu coração de ser um pastor, um missionário. Entrou no seminário teológico bancado pela sua mãe e sem precisar passar pelo estágio da colportagem. Sendo um jovem aspirante ao ministério evangélico, desistiu no meio do caminho, porque ele não estava acostumado a passar fome nem frio, muito menos suportar as altas temperaturas da Palestina. Paulo, o recém-convertido fariseu, não perdoou. Barnabé, primo de João Marcos, estava disposto a dar uma segunda chance para aquele jovem. Aí começou uma disputa, uma discussão acalorada entre o misericordioso Barnabé e o recém-convertido fariseu Saulo. Hoje na igreja temos também 2 grupos de líderes: os misericordiosos e pacientes com os fracos na fé, como Barnabé, e os impacientes e que não querem dar uma nova oportunidade para os que erram, como Paulo, em seus primeiros anos de convertido, lidou com João Marcos. O relato está lá em Atos 15:37, que diz: E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João chamado Marcos, mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles
e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, entre Paulo e Barnabé, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a João Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à Igreja de Deus. A paciência de Barnabé fez de João Marcos um verdadeiro missionário. Não fosse Barnabé, não teríamos hoje um evangelho chamado de Marcos. Mas Paulo também aprendeu a lição mais tarde, entendendo que todos nós somos pecadores e que todos nós precisamos da graça de Deus. Depois desse evento, sendo discipulado por Barnabé e ministrado com Pedro, Marcos se tornou o autor do primeiro evangelho e foi um importante aliado ministerial do apóstolo Pedro e Paulo. Marcos vivenciou na prática a transformação que Jesus pode realizar na vida daqueles que se entregam totalmente a Ele. Bem, meus amigos, esse foi o nosso estudo de hoje, Introdução ao Evangelho de Marcos. Um estudo com grande aprendizado e grande lição para a nossa vida hoje na prática. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o nosso próximo encontro. Tchau!